O capítulo 3 Gênio ou lunático? O homem sentado diante de mim estava me deixando impressionadíssimo. Ele tinha um estilo, tanto de falar quanto de vestir, tão monocromático que era como se quisesse desaparecer, camuflando-se no ambiente à sua volta. Pequeno como um gnomo, de olhos opacos, parecia o tipo de pessoa que você tentaria evitar durante uma festa. Ainda assim, ele dizia coisas extraordinárias. Coisas capazes de mudar sua vida. Seus argumentos me forçavam a repensar meu modus operandi baseado no preço da segurança. Mas o paradoxo que me deixou confuso era o seguinte: logo depois de dizer uma coisa brilhante, ele falava algo totalmente ridículo. O homem alternava seu discurso entre o incisivo e o insano. Era mais ou menos assim: Zig, um diagnóstico perfeito da condição humana. Zag, uma afirmação pseudocientífica. Zig, uma observação esclarecedora sobre como nós mesmos provocamos nossa insatisfação com a vida. Zag, uma alegação de que ele dormiu em bancos de praça durante 2 anos num estado de felicidade total. Ele ainda disse que sabia como eu também poderia me tornar mais feliz, e apesar da névoa esotérica turvando o que dizia de bom, eu suspeitava que ele podia ter razão. Semanas antes de ouvir falar no nome Eckhart Tolle pela primeira vez, eu estava no banheiro do avião, observando, infeliz, o meu reflexo no espelho. Voltava para casa depois de gravar uma reportagem no Brasil, onde passei uma semana vivendo com uma tribo isolada na Amazônia. Foi maravilhoso. Aqueles seres ainda viviam como seus ancestrais. Eles me deixaram dormir em redes nas cabanas deles, e eu retribuí o favor mostrando-lhes vídeos no meu iPod. Mas agora, debruçado sobre a pia metálica no lavatório do avião, eu não estava saboreando aquela experiência incrível com os índios nem tentando imaginar o texto da matéria, que iria ao ar em poucas semanas. Em vez disso, estava puxando meu cabelo para trás e analisando as entradas na minha testa. Bianca já havia me flagrado fazendo isso mais de uma vez. Ela comentou que meu cabelo estava rareando um pouquinho na parte de trás, mas que eu ainda tinha uma cabeleira praticamente intacta. Vez por outra, no entanto, eu me olhava em alguma superfície refletora e caía novamente na paranoia. Quando mencionei essa preocupação ao Dr. Brotman, ele me lançou um olhar incrédulo. Você não entende, afirmei. Se eu ficar careca, minha carreira está acabada. Você não entende, respondeu ele, olhando para minha cabeça. Você não está ficando careca. Sob qualquer aspecto racional, tudo ia bem na minha vida. Quase 3 anos haviam passado desde os meus ataques de pânico. Eu já não precisava mais tomar antidepressivos e me consultava com o Dr. Brotman apenas uma vez por mês. Ocasionalmente era surpreendido por uma onda de desejo por drogas, mas essa fissura era cada vez menos intensa. Em casa, a situação estava ainda melhor. Depois de morarmos juntos durante 1 ano, Bianca e eu ficamos noivos e estávamos planejando um casamento nas Bahamas. No trabalho, meu posto de âncora na edição de domingo do World News continuava sendo uma grande alegria para mim. E tive a oportunidade de fazer matérias investigativas para o programa Nigline. Apesar de tudo, minha insegurança em relação ao meu emprego estava aumentando, e a neurose com o cabelo era apenas um indicador disso. Nos meus 8 anos na sede da ABC, presenciei algumas figuras aparentemente intocáveis perdendo destaque ou simplesmente desaparecendo do ar. Eu morria de medo de que algo parecido acontecesse comigo. Para piorar, os Estados Unidos entraram na crise econômica mais séria desde a Grande Depressão. Bancos estavam quebrando, a bolsa de valores estava em queda livre. A ABC começou um corte profundo de pessoal. Fiquei ansioso em relação ao meu futuro. O que mais eu sabia fazer a não ser matraquear diante das câmeras? Algumas vezes me pegava deitado no sofá do escritório pensando na palavra impermanência. No banheiro do avião quando voltava do Brasil, pensei naquilo tudo enquanto olhava para minha testa. Fiquei nessa posição por uns 10 minutos. Então me dei conta de que devia haver uma fila na porta do banheiro. Dei uma ajeitada no cabelo e voltei para o meu lugar. Cerca de 1 mês depois, eu estava numa festa com a intenção de entrevistar alguns políticos. Afastando-me um pouco do barulho,
percebi que minha equipe estava conversando animadamente sobre um livro que Felícia, a produtora, acabará de ler. Ao me ver, ela perguntou: "Você já leu os livros do Eckhart Tolle? Talvez goste. Ele fala principalmente sobre como controlar seu ego." O câmera e o operador de áudio caíram na gargalhada. Assim como eu, eles entenderam aquilo como uma piada sobre o narcisismo dos apresentadores. Mas Felícia, uma mulher educadíssima, me garantiu que essa não era sua intenção. Ela tinha lido todos os livros de Tolle e achava que eles a ajudaram muito. E, como a Oprah estava promovendo o último título do autor, Felícia sugeriu que eu fizesse uma entrevista com ele. Tudo bem. Eu estava mesmo procurando novas pautas, e essa, sobre um guru de autoajuda aprovado pela Oprah, parecia ter todos os pré-requisitos necessários para uma boa matéria. Então, quando voltei para casa no fim do dia, encomendei pela internet o último livro dele. Quando o livro foi entregue no meu apartamento, dias depois, eu já nem me lembrava mais de Eckhart Tolle. A capa ostentava o pretensioso título Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência, além do selo do Clube do Livro da Oprah. No início, o livro me pareceu uma baboseira pseudo-intelectual. Eu revirava os olhos enquanto lia as primeiras páginas, amaldiçoando Felícia por infligir aquilo a mim. Mas, justamente quando pensei que seria derrotado por todo aquele papo sobre abertura interior e a iminente mudança na consciência planetária, uma clareira surgiu em meio àquela mata espiritual. Tolle começou a desenvolver uma tese fascinante, e parecia que ele havia se inspirado em mim para descrevê-la. Nossa vida inteira, segundo ele, é governada por uma voz que existe dentro da nossa cabeça. Essa voz passa o dia inteiro criando uma torrente incessante de pensamentos, a maioria deles negativos, repetitivos e autorreferentes. Ela berra para nós desde o momento em que abrimos os olhos até quando caímos no sono à noite, isso quando nos permite dormir, e está constantemente julgando e rotulando tudo que aparece em seu campo de visão. Mas seus alvos não são apenas externos, muitas vezes ela debocha cruelmente de nós também. Pelo que entendi, Felícia realmente não estava zombando da minha vaidade naquele dia. Tolle não usava o termo ego no sentido que costumamos empregar. Ele não se referia ao orgulho, à presunção ou ao amor próprio. Também não estava falando do ego no sentido freudiano, como o mecanismo psicológico que faz a mediação entre o id e o superego. Tolle dava um sentido muito maior à palavra. De acordo com ele, o ego é o nosso narrador interno, nossa noção do eu. Embora eu nunca tivesse pensado nisso antes, acredito que sempre considerei a voz dentro da minha cabeça como sendo eu mesmo, meu repórter espiritual interno, âncora da cobertura sobre a minha vida, tagarelando incessantemente comentários desagradáveis não solicitados. Segundo Tolle, embora essa voz seja a parte mais evidente de nossa vida interior, a maioria das pessoas não compreende o seu poder. Ele argumenta que a incapacidade de reconhecer os pensamentos pelo que realmente são, jorros quânticos de energia psíquica que existem apenas dentro da nossa cabeça, é o erro humano primordial. Quando não estamos cientes da mente egoica, agimos de acordo com nossos pensamentos, e o resultado disso geralmente é péssimo. Comecei a relembrar algumas sugestões brilhantes que minha voz interior me deu ao longo dos anos. Você deve cheirar cocaína. Você está certo em ter um ataque de raiva por causa do problema técnico na transmissão. Jogue os papéis para cima. Eu já estava lendo havia uma hora, e Tolle conseguirá prender totalmente a minha atenção. Ele listava alguns dos truques característicos do ego, e muitos dos exemplos pareciam ter saído direto do meu repertório de comportamentos. O ego nunca está satisfeito. Não importa quanto compramos, quantas refeições deliciosas consumimos, quantas batalhas vencemos, o ego nunca se sente completo. Por acaso isso não descreve perfeitamente meu apetite insaciável por estar na TV? Ou pelas drogas? O ego está constantemente nos comparando aos outros. Ele nos incita a medir nosso próprio valor com base na aparência, na riqueza e no status social das outras pessoas. Isso não explicaria minhas preocupações constantes com o emprego? O ego adora um drama. Mantém nossas queixas e nossos ressentimentos por meio dos pensamentos compulsivos.
Será por isso que eu voltava para casa e continuava irritado por causa dos problemas do trabalho? Talvez a descoberta mais poderosa de Tolle seja a obsessão do ego com o passado e o futuro, em detrimento do presente. Vivemos quase que exclusivamente através de memórias ou da expectativa do que virá, ele escreveu. Sentimos nostalgia por eventos passados, durante os quais provavelmente estávamos ruminando sobre algum problema anterior ou pensando no que fazer depois. Da mesma forma, fantasiamos momentos que desejamos viver no futuro e, quando o futuro chegar, certamente estaremos pensando em outras coisas. Mas, como Tolle observou, a única coisa que realmente há é o agora. Ele gosta de escrever a palavra com A maiúsculo. Tudo o que vivemos no passado aconteceu no momento presente e tudo o que viveremos no futuro acontecerá no momento presente. Percebi que eu era expert em evitar o agora. Passei a vida querendo me adiantar. Na época da escola, uma namoradinha me disse uma coisa meio nojenta, porém perfeita. Quando você tem um pé no futuro e outro no passado, você mija no presente. Já adulto, dominado por prazos curtos e tarefas impossíveis, eu estava sempre planejando meu dia em vez de curtir com calma e tranquilidade cada coisa que fazia. No fundo, eu achava que o futuro seria melhor do que o agora. Acreditava que quando alcançasse o que quer que fosse, eu estaria satisfeito. Nas poucas vezes de que me lembro de estar totalmente consciente do momento presente, eu estava no meio da guerra ou me drogando. Não é à toa que uma coisa substituiu a outra. Finalmente me dei conta de que eu havia andado como um sonâmbulo por boa parte da minha vida, arrastado por uma correnteza de comportamentos automáticos. Tudo aquilo de que eu me envergonhava podia ser explicado pelo ego, a busca pela emoção da guerra sem pensar nas consequências, a substituição da adrenalina do combate por cocaína e êxtase, o julgamento preconceituoso das pessoas de fé, a ansiedade desenfreada no trabalho, a obsessão ridícula pelo cabelo. Para alguém como eu, era um tanto embaraçoso ler um autor de autoajuda e pensar, esse cara realmente me entende. Mas foi naquele momento, deitado na cama à noite, que percebi que a voz dentro da minha cabeça, o narrador interno que dominava a minha consciência desde que me entendo por gente, era uma grande babaca. Foi então que as coisas ficaram confusas. Assim que comecei a considerar Tolle um sábio que talvez tivesse a chave para todos os meus problemas, ele começou a dizer um monte de coisas estranhas. Argumentava que viver no presente reduzia a velocidade do processo de envelhecimento e tornava a estrutura molecular do corpo menos densa. Afirmava que os pensamentos têm a sua própria faixa de frequência, os negativos ocupando a parte de baixo da escala e os positivos, a mais alta. Às vezes, em uma única frase, ele dizia algo lúcido e convincente para logo em seguida derrapar em direção à birutice. Sinceramente, eu não conseguia decidir se ele era um gênio ou um lunático. Então comecei a buscar mais informações sobre quem ele realmente era. O evento mais importante de sua vida aconteceu quando estudava na Universidade de Oxford e teve uma depressão severa. Deitado na cama, ele de repente foi dominado por pensamentos suicidas, como se estivesse sendo sugado em direção a um vazio. Ouviu uma voz orientando-o a não resistir a nada. Então tudo ficou escuro. Na manhã seguinte, a luz do sol lhe trouxe uma revelação, e sua vida se tornou linda e brilhante. Tudo havia mudado. Depois disso, ele passou 2 anos vivendo nas ruas, dormindo em bancos de praça, totalmente feliz. Esse foi o seu despertar espiritual sentado diante do computador no meio da madrugada, apoiei a cabeça nas mãos, confuso. Durante toda a minha vida eu me orgulhei de ser cético. Passei quase uma década entrevistando diversos líderes religiosos, mas nenhum deles havia me tocado. Como é que, então, esse cara que parecia um personagem de O Hobbit, finalmente conseguirá fazer isso? Eu estava olhando no espelho de novo, dessa vez para um buraco vermelho enorme, do tamanho de uma moeda, bem no meio da minha bochecha direita. Quando o dermatologista descobriu uma pinta leitosa no meu rosto, carcinoma basocelular, uma forma não letal de câncer de pele, fiquei tentado a não retirá-la. Cirurgia facial era uma perspectiva pouco animadora para alguém que ganha vida aparecendo na TV.
Mas o médico, assim como Bianca, insistiu que eu não podia deixar de ser operado. O câncer iria crescer e poderia afetar meu olho e me deixar cego. Por um décimo de segundo, considerei que preferia a cegueira parcial a uma cicatriz, embora o médico tivesse prometido que, se tudo corresse bem, eu ficaria apenas com uma marca bem pequena. O dia da cirurgia foi torturante. A cirurgiã fez um corte inicial, usando um bisturi microscopicamente guiado para remover o câncer. Depois disso, fui para a sala de espera. Enquanto ela analisava o material, juntei-me a Bianca e comecei a ler Um Novo Mundo pela terceira vez. Cerca de meia hora depois, a médica me chamou de volta, dizendo que precisava fazer um corte um pouco mais profundo. E lá fui eu ser cortado de novo. Depois fui para a sala de espera novamente e li um pouco mais. Mais meia hora e a enfermeira veio me dizer que ainda não tinham conseguido tirar totalmente o câncer, seria necessário fazer um corte ainda maior. Quando entrei para fazer o novo procedimento, a médica me explicou que o câncer era maior do que ela havia pensado, e ainda nem sabia o tamanho. Insisti para que ela me revelasse o pior cenário possível, então fiquei sabendo que havia um risco de que o câncer tivesse se espalhado até a parte inferior da minha pálpebra. Se fosse esse o caso, a cicatriz poderia deixar meu olho permanentemente caído para baixo. Senti o meu coração bater mais rápido enquanto pensava, preciso procurar um emprego no rádio. Mas aí uma coisa engraçada aconteceu. Depois de tudo que li sobre o falatório vazio do ego, entendi que aquelas previsões assustadoras eram apenas pensamentos quicando na minha cabeça. Não eram ideias irracionais, mas também não eram necessariamente verdadeiras. Foi um vislumbre momentâneo da sabedoria de Tolle. Não é que antes eu não tivesse consciência dos meus pensamentos. Tinha experiência em sentir medo e em saber que estava com medo. O que tornou aquele momento diferente foi a minha capacidade de enxergar meus pensamentos como eles eram de fato, apenas pensamentos, e não a realidade. É claro que a minha preocupação não cessou de repente, simplesmente não fui dominado por ela. Reconheci a situação concreta, não tinha a menor ideia do que aconteceria com o meu rosto, e acreditar nas piores hipóteses certamente não iria me ajudar. A médica me cortou pela terceira vez e me mandou de volta para a sala de espera. Eu estava estranhamente calmo. Não queria dar todo o crédito a Tolle, para que Bianca não pensasse que eu estava ficando louco, ela já estava achando estranho eu ler aquele livro sem parar. No final das contas, acabei tendo que entrar na faca pela quarta vez para que o tumor fosse totalmente removido. Minha pálpebra foi poupada por questão de 1 milímetro. Antes de fazer a sutura, a médica me mostrou o buraco do meu rosto no espelho e quase desmaiei. Eu podia ver bem dentro da minha bochecha, sangue, gordura e tudo mais. Eu havia encarado a cirurgia surpreendentemente bem. Mas, algumas semanas depois, descobri que meu nome não estava na lista dos jornalistas que cobririam a posse do presidente Barack Obama. Fiquei bastante contrariado, isso é um eufemismo. Dessa vez fui incapaz de criar qualquer distância crítica dos pensamentos furiosos que ricocheteavam pela minha mente. Mordi a isca oferecida pelo meu ego. Levantei-me empurrando a cadeira para trás e fiquei andando enfurecido pela emissora, parando cada executivo para reclamar daquela injustiça. Mas o tiro saiu pela culatra, em vez de conseguir um lugar na cobertura, o que ganhei foi uma reprimenda. Um dos meus chefes veio falar comigo e me aconselhou a parar de ficar resmungando pelos cantos. Minha maior crítica em relação a Tolle era a falta de conselhos práticos para lidar com situações como essa. Ele havia feito uma avaliação extraordinária da condição humana, mas sem nenhum plano de ação para combater o ego. Como podemos viver melhor o agora? A resposta de Tolle: sempre diga sim ao momento presente. Como podemos nos libertar da voz dentro da nossa cabeça? O conselho dele: apenas tenha consciência dessa voz. Libertar-se do ego não é uma grande façanha, é um trabalho bem pequeno. Sim, claro. Mas, se fosse tão simples assim, não haveria milhões de pessoas que despertaram para essa verdade andando por aí? E havia uma questão ainda maior:
Mesmo que eu fosse capaz de reconhecer que minha revolta não passava de um monte de pensamentos, o que deveria fazer? Apenas ignorá-los? Em seus livros, Tolle afirmava que preocupar-se demais era um processo inútil de se projetar medrosamente em direção a um futuro imaginário. Não há como enfrentar uma situação como essa, porque ela nem existe. É um espectro mental, ele escreveu. Mas, embora eu compreendesse o benefício de estar focado no agora, o futuro estava vindo. Eu não deveria me preparar? Se não ponderasse o desdobramento de cada problema possível, como sobreviveria numa indústria tão competitiva? Além disso, teria sido o ego responsável por algumas das maiores realizações da humanidade? Não foi o trabalho da mente humana que nos deu a vacina contra a pólio, as pinturas de Caravaggio e o iPhone? Ainda assim, sabia que minha mente tagarela não estava trabalhando a meu favor. Eu tinha certeza de que ficar analisando as falhas do meu cabelo ou remoendo meus problemas profissionais não era um bom uso do meu tempo. Costumava achar que colocar o dedo na ferida me manteria alerta. Então entendi que isso, na verdade, estava me deixando mais infeliz. Tolle me forçou a aceitar o fato de que aquilo que sempre pensei ser meu maior trunfo, meu chicote interior, talvez fosse minha maior desvantagem. Passei a questionar meu mantra do preço da segurança, que seguia desde criança. De repente, eu não sabia mais, aquele lema era propulsor ou corrosivo para minha vida. Eu queria ser bem-sucedido, sim, mas também gostaria de me estressar menos. Aquele autor de aparência estranha parecia dizer que era possível ter as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, como os livros dele não explicavam objetivamente como conseguir isso, decidi que precisava encontrá-lo. Embora raramente concedesse entrevistas, Tolle aceitou meu convite poucos dias depois. Ele estaria em Toronto dentro de algumas semanas para uma palestra e nós teríamos cerca de 1 hora para conversar. Ao chegar ao quarto do hotel onde faríamos a gravação, eu e minha equipe encontramos um rapaz chamado Anthony, que parecia ser o braço direito do escritor. Quando Tolle entrou, a primeira coisa que reparei foi que ele era bem pequeno. Era simples, mas não tímido. Não vou dizer que ele não fosse simpático, mas também não era muito caloroso. Parecia feliz em estar ali, mas sem estar particularmente empolgado. Vestia uma combinação extremamente sem graça de blazer marrom sobre um suéter bege e uma camisa social azul clara. E tinha uma barbicha falhada que cobria apenas o queixo e o pescoço. Eu me sentia animadíssimo. Finalmente conversaria com um homem que havia me deixado tão intrigado e confuso. Desde que começara a cobrir espiritualidade, essa era a primeira vez que eu achava que poderia aproveitar as ideias de um entrevistado. Como é possível parar de pensar? Comecei. Como interromper a voz dentro da nossa cabeça? Senti uma onda momentânea de otimismo quando ele se mexeu na cadeira, preparando-se para dar os conselhos práticos pelos quais eu tanto ansiava. Você cria em sua vida diária pequenos espaços em que fica consciente, mas não está pensando, disse ele. Por exemplo, você inspira e expira com consciência. Não me decepcione, Eckhart. É só isso que você tem a dizer? Mas, retruquei, eu posso até ouvir os telespectadores mais céticos dizendo, esse cara está falando que eu posso mudar minha vida apenas respirando fundo. Isso não é possível. Sim, e essa é a mente falando. A mente de muitas pessoas irá comentar o que eu disser aqui afirmando que é tudo inútil. De fato, era exatamente o que a minha mente estava dizendo, isso é inútil. Minha mente começou a dizer coisas ainda menos caridosas quando ele apresentou sua segunda sugestão supostamente prática. Outra técnica muito poderosa é tomar consciência do campo de energia interior do nosso ser. Sabendo que havia uma câmera focada em mim, usei o velho truque jornalístico de incorporar um suposto telespectador cético que nada mais era do que eu mesmo. Campo de energia. Essas palavras vão acionar as antenas dos céticos imediatamente. É verdade. Mas essas pessoas vivem muito em suas mentes. Nem se dispõem a tentar algo novo. Mencionei que os meus próprios esforços em viver o agora haviam sido frustrados.
como estou sempre pensando, não consigo me concentrar no momento presente. E aí me sinto culpado por não viver o agora, falei. Sim, como você colocou muito bem, essa é mais uma camada de pensamento. E essa camada de pensamento diz, viu? Isso não funciona. Não posso me libertar dos pensamentos. Fazer isso é pensar ainda mais, disse ele, sorrindo gentilmente. Então como podemos parar de fazer isso? Você simplesmente observa que isso é mais um pensamento. E, ao saber que é apenas outro pensamento, você não se identifica totalmente com ele. Aquilo fez minha cabeça doer. Obviamente minhas perguntas não estavam ajudando a elucidar nada. Vi que Anthony estava de olho no relógio, então decidi mudar um pouco de assunto, e foi quando chegamos à parte em que Tolle fez uma de suas alegações mais improváveis. O senhor nunca fica irritado, furioso ou triste. Não, eu aceito as coisas como são. E é por isso que a vida se tornou tão simples. Bem, e se alguém lhe dá uma fechada no trânsito? Não vejo problema nisso. É como uma rajada de vento, simplesmente acontece e pronto. E o senhor é capaz de aproveitar e curtir cada momento, mesmo este, em que estou fazendo um monte de perguntas chatas. Sim. Está ótimo. Não me provoque. Então ele soltou uma gargalhada de verdade, curvando-se para frente, os olhos quase fechados. Logo depois, voltou à serenidade de antes. Quem esse cara pensa que engana? Ele estava mesmo dizendo que nunca fica de mau humor? Que nada é capaz de incomodá-lo. Como ele pode afirmar uma coisa dessas diante das câmeras? Eu não entendo essa postura, porque costumo pensar nas mudanças como aquele pouquinho de areia que ajuda a ostra a criar uma pérola, comentei. A mudança mais poderosa vem daquele estado diferente de consciência. É por isso que as pessoas admiram tanto o que Gandhi fez, porque ele conseguiu promover mudanças a partir de um estado de consciência que já estava em paz. Muita gente acha que, se você está em paz, nunca irá fazer nada. Mas não é o que acontece. Ações de grande impacto podem se originar desse estado de tranquilidade. Então o senhor não está dizendo que devemos ficar parados, deixando as pessoas fecharem nosso carro no trânsito. O senhor quer dizer que devemos compreender que é assim que as coisas são agora. E então fazer o que você precisa fazer, interrompeu ele. Faça do momento presente seu amigo, e não seu inimigo. Muitas pessoas vivem como se o momento presente fosse um obstáculo que precisam superar a fim de chegar ao momento seguinte. Imagine passar a vida toda dessa maneira, acreditando que o agora nunca é bom o bastante. Isso é um estresse contínuo. Certo, aquilo começava a fazer sentido para mim. Por exemplo, no caso da cobertura da posse presidencial, eu podia ter aceitado que minha exclusão era uma realidade e simplesmente ter conversado com meus chefes para saber se era possível mudar as coisas, em vez de disparar uma saraivada de tiros no pé. A matéria foi ao ar poucas semanas depois. As reações dos meus colegas foram interessantes. Alguns disseram que Tolle não passava de um doido. Vários outros acharam que ele era estranhamente persuasivo. E uma amiga comparou a um rocambole, inicialmente sem graça, mas depois fascinante. Depois de conhecê-lo pessoalmente, eu tinha certeza de que Tolle não era uma fraude. Já havia entrevistado muitos personagens mentirosos e sabia reconhecer um charlatão. Talvez ele fosse simplesmente ingênuo. Quem sabe? Eu nunca saberia a resposta. Essencialmente, eu voltará ao ponto em que estava quando li pela primeira vez aquele estranho livro, encantado, mas frustrado. Tolle abriu uma porta para mim, uma porta que me permitia vislumbrar a gritaria enlouquecedora do ego. Mas ele não respondeu minhas perguntas mais urgentes. Como domar aquela voz dentro da minha cabeça? Como permanecer no agora? Seria realmente possível derrotar a ditadura do ego sem ter que acabar dormindo num banco de praça? Eu não queria desistir da busca por respostas. Era como se tivesse encontrado um homem que me dissera que meu cabelo estava pegando fogo e depois se recusará a me oferecer um extintor de incêndio.